Let's read. I get Agora, leamos. Eu. get all talking. I won't get to this, and I have you all here till 10:30. Eu fico falando tudo, não cheguei a isso e vou ter que ficar aqui com vocês até às 10h30. I let you out early last night, so I ought to keep you a good long time tonight. Na última noite deixei que vocês saíssem mais cedo, então eu devo segurá-las por um bom momento e longo tempo nessa noite. No, I was just teasing. See, Sim. Não, eu estava apenas brincando, bem. we just want Eu estou... just as the Lord will lead. Now, Nós apenas queremos a medida que o Senhor nos dirigir agora. and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come see." E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 18, verso 17. Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Grande Criador, novamente estamos aqui para ser grato pelo que o Senhor já tem nos dado, pelas viagens que fizemos, pelas vitórias que obtivemos, por estar aqui novamente com o seu povo, para mais um pouco comermos desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Os mistérios só são conhecidos pelos profetas. Antes de Deus destruir a terra, Ele avisou a Noé, preparou Noé e mandou Noé preparar uma arca também para salvar os que creem. Cada vez que Deus vai fazer uma coisa, Ele avisa o profeta. Naquele dia era Noé. No tempo de Moisés, foi Moisés, Deus o chamou e também o preparou. No tempo de Abraão, Deus não escondeu também de Abraão, mas revelou para Abraão. Diz que não podia nem deixar escondido estas coisas de Abraão, sendo que Abraão ia ser uma grande nação. Deus preparou
cada um dos seus filhos para poder ser avisado. Tem certos avisos que não é fácil. Se chegar, já morreu fulano. Se você conseguir preparar a pessoa primeiro, é melhor. Então Deus sempre vem e prepara. Ele chama Noé, faz uma arca. Eu vou destruir o mundo. Ele chama Moisés e diz: mata o cordeiro, aplica o sangue nos umbrais dos portais, porque o anjo da morte vai passar. Então cada um foi avisado. É que Deus não pode fazer coisa alguma sem falar com o homem que ele tem na terra naquele tempo. Por isso esses profetas foram homens vindicados por Deus para poder pregar o que pregaram. Você sabe, a primeira mensagem era deles. Ninguém nunca tinha pregado aquilo. Cada profeta teve uma mensagem. Alguns tinham uma sequência, como Elias, Eliseu, João Batista, William Branham, Elias dos judeus outra vez. Deus escolheu este Elias porque ele tem um ministério contra o pecado do dia, a forma das mulheres viverem, vestirem, a forma das igrejas. Então ele tem um homem próprio para aquilo. Moisés era um homem próprio para poder fechar ou trazer sobre o povo uma praga. Ele era o homem próprio para aquilo. Não adiantava você querer fazer isso através de outro homem, é ele que vai transformar esta água em sangue. É ele quem vai trazer mosquitos, rãs e assim por diante. Era um homem próprio para isto. É um homem como Elias que pode fechar o céu para não chover, pode orar para chover outra vez. Tem ministério na Bíblia que ele já está revelado na Bíblia. Quando você pega Apocalipse 11, que os grandes homens, teólogos, ficam estudando, teimando um com o outro, para dizer que é Elias e Enoque, alguns é Moisés e Enoque. A Bíblia revela a si própria. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, pelo ofício que a Bíblia está declarando que estes homens vão fazer, é só vocês olhar o que eles fizeram antes. Já sabe quem é que vai estar ali. Bom, um vai fechar o céu, então é Elias. O outro vai converter a água em sangue, então é Moisés. Não precisa ficar lutando. Eu estudei, eu estou formando como teólogo para saber o quê? A Bíblia já está revelada através dos ofícios manifestados dentro dela. Quando Deus diz que vai mandar um homem, como ele mandou Elias, o que esperaríamos de Elias? Desde a primeira vez, Elias foi contra a mulher, contra a igreja, contra rei. O que você espera de Elias? Então, se ele veio assim lá no princípio e foi contra Jezabel, a segunda manifestação não podia ser a favor de Jezabel. A terceira manifestação também não poderia ser a favor de Herodias. Tinha que ser contra Herodes. A quarta manifestação não poderia ser a favor da igreja, teria que ser contra a igreja. E a quinta manifestação para os judeus vai ser da mesma forma. Ele não vai vir
falando bem da igreja ortodoxa. Ele vai mostrar para ela que ela errou, que lá atrás ela crucificou a Cristo, que ela não teve revelação do Messias do seu dia. Então, Deus sempre revela os ministérios na Bíblia. Acompanhando essa revelação, o que você toma dos dias de William Branham? Ele vai revelar o segredo de Deus. Então não adianta você querer outra coisa. Aquilo que você não sabe vai ficar sabendo. Porque é dia daquele homem revelar o segredo de Deus. Aquilo que Deus guardou por 6 milênios. Ele revelou. Você sabe que Deus não tem mais nada escondido. A única coisa que ele tinha escondido era da esposa. Porque ela estava sendo formada. Quando ela formou, no dia do casamento, ele revelou tudo para ela. Mostrou para ela que ele era um só. Foi claro, é a revelação da deidade. Ele já mostrou, ó, eu e meu filho não somos dois, somos um. Ele já vem mostrando. Você não pensa que vai ter 2 maridos. E você não pensa que eu vou ser sogro. Eu e o Pai somos um. Então, a revelação da deidade já foi provando o ministério de William Branham, que era verdade. Para nós termos, no tempo que irmão Branham viveu, foi tempo de unicidade, o tempo de dualidade, o tempo de trindade, e irmão Branham trouxe a deidade. Então, cada um tinha a sua fé. E o irmão Branham descartou um, descartou o outro e aplicou a mensagem do dia. Porque era aquela mensagem que a esposa... Pois vocês não esperam que gente da ressurreição isolada, que não pertence à esposa, vai crer. Não precisa nem esperar que vai crer. Ele revela seu segredo à sua esposa, a mais ninguém. Como ele revela a seus profetas, seus servos. Ele não revela para mais ninguém. Então, se é a esposa, então ele revela aquele segredo para aquela esposa. Então você vai ver qual o ministério dele. Foi revelar? Foi revelar. Agora acompanha. Está escrito na Bíblia o ministério da esposa. Está escrito na Bíblia. Nós que não sabia. Mas está escrito na Bíblia. O ministério da esposa. O que ela vai fazer? Ela vai curar igual a irmã Branham. Ela vai discernir os pensamentos e intenções do coração igual a irmã Branham. Não está escrito assim. Então você tem que acompanhar pelo que o ministério revela o ofício naquele dia. Então, aquele ministério, o que é? Comer o livrinho e profetizar outra vez. É tão simples. O ministério está na Bíblia. Só que gente da mensagem quer fazer a noiva pentecostal. Sendo que nem Branham foi. William Branham disse, se eu venho com uma mensagem pentecostal, eu estaria fora, errado. Então, por que nós vamos fazer agora da esposa uma pentecostal? Não. Teve o tempo que não se envergonhava de dizer, sou luterano, porque não tinha outra coisa melhor. Mas teve o dia seguinte, sou wesleyano, não tinha nada melhor. Sou pentecostal, não tinha nada melhor. Creio no William Branham, na primeira e segunda etapa, não tinha nada melhor. Creio no novo nome, na terceira puxada, não tem nada melhor. É assim, não existe coisa melhor. Aquela mensagem, ela é superior a todas as mensagens. Quando Deus manda uma coisa, ela supera todas as demais. Então você quer dizer que a noiva tem uma mensagem que supera a de William Branham? Então você estudou a mensagem de irmão Branham, você ouviu as fitas do irmão Branham, você sabe o dia e a hora? Ah, não sabe, mas também não era para William Branham falar. É nos dias da esposa, porque é ela que come o livrinho. Ele comeu e pregou, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Não adianta você querer que ele diga, porque Deus falou para não falar.
Então ele não falou. Algumas coisas que ele deixou escapar foi para a nossa alegria, certo? Para a nossa vitória. Alguma coisa que ele deixou escapar para a nossa segurança, que ele deixou escapar para a nossa defesa. Quando o irmão Branham diz, vou deixar cair uma coisinha. Ele falando isso, era para a nossa defesa, para a nossa ajuda. Se ele não deixasse cair aquela coisinha, me faltava aquela coisinha. Mas ele não deixou nenhuma coisinha. Vou agora deixar cair uma coisinha. Então a gente pega o ministério da esposa, no tempo de irmão Branham para cá, porque no tempo de irmão Branham foi o ministério do sétimo anjo. Ele está preparando a esposa, está fazendo o casamento. O irmão Branham vai embora, agora é a hora do ministério da esposa. O ministério está entrelaçado com o outro. Você tem que ver isso. O ministério, você pega Lutero, quando termina Lutero, chega o Wesley. E assim por diante, veio os pentecostais, veio Elias, William Branham, veio o sétimo anjo em Apocalipse 10, 7, em 1963. Você não pode pôr o ministério do irmão Branham de 33 em 33 de Apocalipse 10, 7. Você não pode. Em 33 foi posto o ministério de evangelista. Faz o trabalho de um evangelista. Aí, é mesmo que eu não expresse a data certa aqui, mas você sabe que foi por volta disso daí. Faz o trabalho do evangelista. E o irmão Branham fala sobre isso. Mas, em 63, não é mais faz o trabalho do evangelista. Agora sim, sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. Aí você tem o tempo certo para a revelação daqueles mistérios e que só são revelados aos profetas. Se você quer saber de algum segredo, tem que procurar Noé. Mas aí eles procuravam o cientista, eles procuravam os teólogos, eles procuravam o cientista. Diziam, eu ouvi um velho louco ali em cima do monte. Para começar, ele está fazendo uma arca, sabe onde? Não é no vale, não. Em cima do monte. E sabe o que ele disse? Que o mundo vai encher d'água e vai levantar a arca dele ainda. E o senhor, que é inteligente, um erudito, um cientista, o que o senhor me diz disso? Tolice. Loucura do velho. Olha, que eu já examinei, já olhei para todo lado do céu, não tem nada. E Deus deixou que não tivesse nada. Agora, olha para você ver, eu volto a pensar no tempo da irmã Branham, mas o irmão Branham. O irmão Branham disse, Meda, você tem um quisto no ovário esquerdo. Bom, vamos provar isso, vamos comprovar, vamos fazer um exame. Vai lá, tira, nada, tira uma chapa, faz uma ultrassonografia, nada. E estava lá já estava lá. Tem doença que está na pessoa, ela está, é duro isso, ela está esperando a desobediência. Mas a doença já está lá dentro. A doença já está lá dentro. A célula, ela já está lá dentro. Se você notar isso, a própria célula já está lá, tudo está aí dentro. Ela vai enfermar, mas ela está lá dentro. É uma célula que adoece por causa da desobediência. Então aquilo entra e corrói, destrói a pessoa. Mas já está lá dentro. Então deveria ter também lá dentro uma fé, que é o sexto sentido, deveria estar lá dentro, para poder governar nestas horas que estas células se corrompem, se pervertem. E antes destas células se perverter, que o sexto sentido opere sobre ela, a condene, antes dela nos condenar, que o sexto sentido, a fé, condene a doença, condene aquilo, e não deixe aquela célula
apodrecer, corromper e adoecer cada um de nós. Então a gente fica pensando, é tanto tempo, o indivíduo fuma 40 anos e bate no peito. Fumei 40 anos, não tem nada. Filha, já está tudo lá dentro. Todo o tabaco está lá dentro. Todo pulmão sujo já está lá dentro. Todas as vias respiratórias obstruídas já está lá dentro. Chega a hora, aí não tem jeito mais. Mas disse que nunca ficou doente. Aí fica. Porque a coisa está lá dentro. Assim como o pecado está dentro. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. Se a gente vive bem, se a gente pede a Deus, se a gente peca e acerta, peca e confessa, peca e volta a pedir perdão, você sabe que tem gente que ela dura mais por causa disso. Elas têm facilidade para pecar, mas têm facilidade para perdoar também, para ser perdoada, para pedir perdão, para confessar. Agora tem uns não. Tem uns que pecam e fica parecendo que são santas, que são santos, e não são. E eles não confessam mesmo. Só para a hora da morte. O irmão Brana diz isto. Creio que é uma mensagem absoluta. Na hora da morte. Aí a coisa chega. Quando não tem jeito mais, está chegando na hora da morte. Aí, lá no fundo do baú, a coisa sai. Brota. É tanto tempo que podia ter sido perdoado, perdoada. Podia ter obstruído com aquela doença, aquele mal. Mas não pode, por quê? Porque não tem coragem de dizer como filho pródigo, pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Tem hora que é assim, pequei. Eu não sou digno de ser membro de uma igreja como esta. Pequei. Eu não sou digno de ser obreiro desta igreja que prega a terceira puxada. Pequei. Eu não sou digno, não. Peca, mas acho que não pecou. Isso só para a hora da morte. Esses indivíduos é só para a hora da morte. Na hora da morte, irmão Brano disse que a alma fala alto. Quantas vezes eu te avisei e você não confessou, não acertou. Eu estou indo para o inferno, eu estou me perdendo agora. E você não move. Você pensa agora em coisas da terra e eu estou me perdendo, a alma falando. Eu estou indo para o abismo. É o período da consciência mais pesada, mais dolorida e dolorosa. Mas vamos focar o barco aqui. A fase presente do meu ministério, 8/9/62, faça o trabalho do evangelista. 62. Em 63 ele revelou a palavra. Entende? Então, se essas coisas têm sucedido, é porque Deus teve profeta na terra. Cada coisa que aconteceu, Deus tinha um profeta. No tempo de Noé, Deus tinha Noé. No tempo de Moisés, aquele grande faraó, aí Deus tinha um Moisés, vai lá. Mas ele é um grande faraó, não importa. Você é meu profeta. Vai lá. Parece que eu tinha marcado aqui só para ler para vocês. É quando Deus pega e chama. Ele chama o indivíduo para aquele trabalho. E não adianta, depois que Deus te chamou, a única coisa que você tem que fazer é aceitá-lo. Como Moisés, Êxodo 3, verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Já pensou bem? Deus, portanto, desci. Agora, Deus desceu, como? Ele desceu na sarça ardente. Desci para livrar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Você pensa que Deus não ouviu o nosso clamor? Depois que estávamos dentro da mensagem, Ele ouviu, por isso Ele deu o que nós temos. Sabe que Ele ouviu o nosso clamor quando estávamos entre os pentecostais? Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu o clamor do povo. E Ele desceu em 1963, como a dizer, eu vim livrá-los. Eu vim me manifestar a vocês, eu vim revelar a vocês o que está oculto por 6 milênios. Não importa quantos milhões de anos eles dizem ter um osso. Se eles dissessem, a terra tem trilhões de anos, tudo bem, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela pode ter trilhões de anos, não importa, mas habitada, que Deus criou o homem, ela tem 6 milênios, é tão simples. Ela tem 6.000 anos, mas o homem quer fazer o outro crer que o animal tem 250 milhões de anos. Isso é para formar incrédulos. Essas teorias que eles têm para formar incrédulos, que o homem veio do macaco, são teorias para formar incrédulos. Aqueles que creem que Eva comeu maçã, isso também é para formar incrédulos. Quando Eva teve sexo mesmo, a primeira vez que se descobriu sexo, não foi mulher com homem, foi mulher com animal. Isso é Bíblia, isso é Gênesis 3. É a serpente conversando com a Eva. Não foi o Adão conversando com a Eva, não. Ela vem de um baixo caráter desde a criação. Deus tem culpa? Não. Por isso Deus vem levantando as suas mulheres e abatendo as imorais. Porque as imorais puxaram por aquela ali, a nossa mãe Eva. Ela foi imoral. Ela não pecou por dormir com o marido, ela pecou por dormir com aquele que não era seu marido, que era um meio animal. A Bíblia chama de serpente, o animal mais astuto. Aí depois ela deu de comer ao marido. E ele também, ao invés de ver o que ela estava fazendo, não, a tomou pervertida ainda. Outro erro dele. Mas Jesus, você tem que saber que Jesus pegou-nos enquanto estávamos perdidos e nos mudou. Você sabe que nós precisávamos de sermos justificados. Isto é, declarado que nós nunca pecamos. E ninguém podia dar-nos uma declaração desta. O Osmar nunca pecou. Não tem pai do Osmar, não tem mãe do Osmar, não tem mulher do Osmar, não tem nada. Não tem filhos do Osmar. Dá uma declaração, ele nunca pecou. Jesus Cristo veio e declarou. Osmar, vou pôr meu nome completo, você pronuncia aí. Osmar Rodrigues Costa, nunca pecou. Ah, mas eu conheço as falhas. Não, você conhece. Mas quem me justifica, a Bíblia diz, é Deus. Quem te justifica é Deus. Então você tem que saber que quando Deus tem te dado esta luz, é porque Deus quer fazer algo com você. Ele quer te usar. Ele quer te usar para dar exemplo. Porque tem hora que a mulher pensa que Deus quer usar ela para cantar hino, reger hino na frente da igreja. Não, Deus falou para você ficar calado. Ele nunca vai te usar para isso. Não foi Deus. E esse pastor que te pôs na frente, ele não teve luz para isso. Ele tem que te colocar no lugar. Vai cantar seu hino você pode apresentar um hino especial, mas nunca querer reger um hino na frente do povo. Tem coisas que parece que você fala, não precisa nem falar. Mas é que estão tudo influenciadas, assim, tem hora que a mulher sabe mais do que o marido e quer formar um ministério para o marido. O marido não tem muita luz, mas a mulher tem
tem luz, ela nasceu debaixo de um astro. Então ela vai formar uma igreja de astro. Ela não vai formar uma igreja de revelação. Uma igreja de revelação, ela ficaria calada na igreja. Ela obedeceria o seu marido, o seu cabeça, como a Bíblia ordena. E não adianta ranhetar com a Bíblia. A Bíblia diz que é assim, acabou. A natureza das mulheres, porque a natureza das igrejas hoje é diferente. A natureza das mulheres não é a natureza da Bíblia. Para ser a natureza da Bíblia, a mulher tem que nascer da Bíblia. O homem tem que nascer da Bíblia para ter natureza da Bíblia. Do contrário, nós temos toda aquela natureza pervertida que nós viemos e que trouxemos de nossos ancestrais. Mas olha aqui, são daqueles que vieram antes de nós, não é? Mas que coisa boa é saber que a mensagem, ela só vem ao profeta. Bom, vocês conhecem isso, eu vou ler, só para ficar aqui em mais esta mensagem, Amós 3,7, que é uma coisa boa também, mas o 3,3 faz parte do 3,7. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É difícil para andar junto. Se não tiver de acordo, como vai andar junto? É por isso que o irmão Brana pregou uma mensagem. Você sabe que Deus é amor. Deus quer nossa união. O irmão Brana vem e prega uma mensagem. Deus te chama para uma completa separação do pecado. E aí ele vai mostrar como você vai separando do pecado. Você não tem que se misturar, ou você não pode andar junto com uma mulher que bebe, fuma, adultera, ela trai o marido, você vai andar com essa mulher. Você vai andar com um homem, esse aqui é meu amigo do peito, bebe, fuma, droga, e sai com a mulher dos outros, esse é meu amigo. Que é meu amigo o quê? Não. Se ele quiser ser meu amigo, então seja mudado, seja convertido. O seu amigo, ele é convertido. Como vai andar dois juntos se não estão de comum acordo? Até na doutrina, vocês têm que saber disso, vocês não ficarão comigo até o fim. Se vocês pensam diferente do que eu prego, vocês não ficarão comigo. Porque é a Bíblia que diz que não pode ficar junto, e você não ficará comigo. Agora, se você pensa do jeito que eu prego, você vai ficar escutando eu pregar a vida inteira. Você pensa igual, mas não pensou igual? Essa mulher que não pensa igual ao marido, qualquer tempo o lar vai explodir, filho. Vai explodir, esse lar vai estourar. Essa mulher vai arrumar outro homem. Ela não consegue pensar igual ao marido, o marido não consegue dominar aquela mulher. E assim é a igreja. Você nunca permanecerá no meu ministério escutando eu pregar, dizendo, mas não é assim não. Esse não é assim não, você não fala para os outros ouvir. Está dentro da cachola. Está aqui guardado. Não cresce não. Você não vai ficar até o fim. Nós temos os que nos abandonaram por isso. Eles faziam isto com as pessoas. Eles faziam isso quando estavam pregando, e eu não sabia. Você sabe como você vive assim, com uma mulher que você dá, essa daqui é a melhor mulher do mundo, ela presta, ela tem caráter. E você não sabe que ela já saiu com os outros. Assim são os crentes. Você olha eles assim, esse obreiro aqui, eu ponho a mão no fogo. Esse daqui, você já viu os gritos que ele dá enquanto eu estou pregando? Você já viu os pulos que ele dá enquanto eu estou pregando? Esse não vai me deixar nunca. Eu ponho a mão no fogo. Você vai ver, você sai com a mão toda, sai sem mão. Já não sai nem com mão mais. Não é isso, gente. E as pessoas dão uma demonstração, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, não é na boca, não, isso tem que ser verdade aqui dentro. Do contrário, você não vai ficar comigo. Espera lá, sabe que tem espíritos, tem demônios que vêm na igreja? Deixa eu falar dele, porque esses demônios estão aqui me escutando também. Você pensa que é só, não, pastor, olha o que ele está falando. Tem demônios me ouvindo.
Tem anjos me ouvindo, tem demônios me ouvindo, e tem demônios que falam para as pessoas. Você vê como que ele prega aqui? Lá fora ele é mais maleável. Aqui em casa, que ele é duro. Tem algum demônio por aqui que já falou no seu ouvido? Não fala nada não, deixa quieto. Não revela não. São demônios que vêm falar no ouvido da gente. Se ele nos amasse, ele dava o que nós queríamos. É a mulher, se o meu marido me amasse, me dava o que eu peço para ele. É a igreja, se Deus me amasse, ele me dava o que eu peço para ele. Porque a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ao que pede, recebe, ao que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. É Bíblia. Aí você procura e bate, e faz umas orações: Senhor, faz tempo que eu estou batendo, Senhor. E nunca a porta abriu, você está batendo errado. Faz tempo que eu estou pedindo, Senhor, e ainda não recebeu. São Tiago diz: porque pedis mal, para esbanjar. Você acha que precisa, mas não precisa. Eu acho que eu preciso, mas não preciso. Deixa por conta dele. Quem é que se preocupa em buscar? Me dê mais sua presença, me dê mais coisa celestial, muda mais a minha vida, muda a minha fé, muda meu caráter. Faça de mim um crente melhor. Agora, Deus não pode fazer coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Ocultarei o Abraão o que eu faço, visto que ele vai ser uma grande nação? Não vou ocultar, vou falar para ele. Vou falar para ele, vou chamá-lo e vou também dar um novo nome para ele. Para ele eu faço de tudo. Mas o Ló era parente dele, era sobrinho dele. Mas só os olhos no dízimo. O Ló está com os olhos no dízimo. Você tem que ver isso. Deus não pode fazer a obra em nossas vidas se nós estivermos atentos para essas coisas naturais, ainda que elas nos pertencem. Você não trabalha com elas, com o dinheiro, como sendo tudo seu. Você trabalha como sendo a misericórdia de Deus que está te dando aquilo ali. Um carro velho, um carro mais novo, um carro novo, uma bicicleta velha. E alguém diz: olha, e se me ajudar na mecânica, tá bom, senhor, muito obrigado. Tem hora que é assim. Mas você quer ver a luta de alguém? Ó, fulano tem, eu quero ter também, eu também sou filho de Deus. Isso é engano. Tem fazendeiro que não tem nada de Deus, tem fazenda, você não tem nem terreno no cemitério. Certo? Quer saber da verdade? A gente não tem um terreno no cemitério e tem fazendeiro aí que tem milhares e milhares, alqueires. E nós não temos um terreno no cemitério. E eles não têm Deus e você tem. Quer te comparar ainda? Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Do que ter tudo o que eles têm e não ter o que eu tenho agora. É preferível ter só o que eu tenho e não ter o que eles têm. Porque minha vida, minha fé, não está baseando-se em prosperidade, ainda que isso faz parte do cristianismo. Mas não faz parte daqueles que diz: vou fazer para ver se vem. Não vem mesmo. Vou pagar dízimo para ver. Vou pagar 10 para ver se vem 20. Quem é que não quer pagar dízimo assim, irmão? Vou pagar 10, mas se o mês que vem não vier 20%, do jeito que a Bíblia diz que o senhor vai abrir a janela do céu, eu quero ver o senhor abrir essa janela, eu quero ver. E aí a janela encolhe mais e fecha. E aí você fica: ô senhor, então eu não vou fazer. Você acha que Deus está preocupado conosco? Não está. Não é por ter. Qual foi a oferta da viúva? Chegou com um cheque de 1 milhão lá. A da viúva, chegou com uma moedinha e pôs. E Jesus
perguntou: vocês sabem quem foi que deu a maior oferta hoje? Hoje Jesus estava olhando isso, rapaz. Vocês sabem quem deu a maior oferta hoje? Alguém, eu vi o fulano ali, ó, passou com um estáter, que bom, e jogou lá dentro. Jesus diz: não, aquela viúva, porque ela deu o último que ela tinha. Agora, me diga que Jesus estava fazendo um trabalho de levantar oferta. Me diga, me mostre na Bíblia que Jesus estava pedindo pelo menos dinheiro para os outros. Não tem Bíblia para isso, por isso o pregador não tem que pedir para ter. Ele tem que ter sem pedir. A coisa tem que vir para você na sua casa sem você se preocupar com aquilo. Preocupe com a parte espiritual. E a Bíblia diz que Deus suprirá o demais. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bem, então tem a hora que não podemos andar juntos. Dois não podem andar juntos se não estiver de comum acordo. Você pode ver, o casal não vai bem, o lar não vai bem, enquanto aquela mulher não ficar no lugar dela. E enquanto aquele marido não amar a mulher do jeito que precisa amar. Ele é marido, ele tem que saber amar, saber dedicar para aquela mulher. É a única mulher da vida dele. E aquela mulher, ela tem um cabeça. Ela não tem cabeça própria. E é difícil para isso infiltrar e entrar no povo dessa era. Porque a igreja tem cabeça, é o Papa. A outra igreja tem cabeça, é o presidente de qualquer denominação. E a igreja de Deus, ele é o cabeça. Por quê? Ele é o profeta do dia. Diz o profeta, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Agora veja onde o Espírito Santo estava. Num homem também. O diabo, sabendo que Deus operaria através do homem, o diabo veio no homem primeiro. Corrompeu a igreja, encarnando no homem. Ele era um dito na igreja primitiva, não era uma doutrina, logo formou a doutrina e se encarnou. No ano 300. Agora a coisa mudou. Era um homem. Satanás era um homem. A igreja teve 7 eras. Mas você tem que saber que na 7ª era, Deus teve que vir e encarnar. Se o diabo encarnou, Deus também encarnou. Se o diabo tem um povo, uma igreja para reverenciar sua mensagem, Deus tem uma igreja, um povo, um corpo, sua esposa. Isso é um corpo de membros que honra, que reverencia a sua palavra. E o que é a palavra da hora. Bem, estou falando isso, parece que para dar mais um pouquinho de ênfase a uma outra mensagem que preguei segunda-feira à noite, quase meia-noite. Nós estávamos terminando o culto, você já está dormindo, e nós estávamos pregando e transmitindo a mensagem ainda quase meia-noite. Então, eu preguei sobre eles não eram profetas, e hoje eu estou pregando uma outra parte aqui quase no próximo parágrafo. Os mistérios só são conhecidos pelos profetas. Ninguém mais conhece. Ficamos 7 eras da igreja sem conhecer os mistérios. E você vai ver, nós ficamos sem conhecer até o batismo, que não era mistério. Aquilo que faz parte da restauração não é mistério. Você tem que saber. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí depois que ele restaurou, então vem e revela os mistérios. A restauração não eram mistérios. O batismo era uma restauração. A deidade é uma restauração. Está na Bíblia. Um só Deus está na Bíblia. Batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia. Agora,
7 trovões, 7º selo, novo nome. Isso é ministério de 7º anjo. Deus só faz isso quando ele tem um profeta na terra. E Deus não vai ter mais profeta na terra entre os gentios. Acabou, filho. Acabou. Você tem que ver que Deus já fez. Deus teve na terra um profeta. E os mistérios somente podiam ser revelados através deste profeta, William Marion Branham, o profeta, o 7º anjo. E aqui está Amós dizendo: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Deus não faz nada sem primeiro revelar. Revelou tudo para William Branham, aí pronto. Aí depois vem, olha para vocês ver esse ministério. É para mim dar uma sequência nisso. Olha o ministério. Por que não tivemos revelação dos mistérios durante as eras? Porque não tínhamos profeta. Por que nos foram restaurados batismo, ceia, lava-pés, a deidade e assim por diante? Por que nos foi restaurado? Porque nós tínhamos perdido durante as eras. Desde que os primeiros apóstolos morreram, nós perdemos o batismo, foi perdendo a deidade, foi perdendo tudo. E aquilo foi sepultado na era das trevas. Quando nasceu com Lutero, ainda nasceu 2 folhinhas, uma folhinha Wesley e outra folhinha. Os pentecostais trouxeram a palha, mas dentro da palha estava a espiga, estava o grão. Dentro, olha, os pentecostais é a palha, mas o grão era brana. Lá dentro era o grão. Que grão? O mesmo que caiu na terra antes do Papa tomar conta no ano 325. Então a semente era perfeita, a semente era Deus, a semente era o que Paulo pregou, o que Pedro pregou e assim por diante. Aquilo era semente, caiu na terra e acabou. Aí teve que brotar com Lutero, Wesley, e crescer e florescer com os pentecostais, trazer a casca, e logo dentro da casca, o William Branham sair da igreja batista, dentro da casca. Ele já sai dali de dentro, para poder pregar a mensagem que temos, restaurando o que foi perdido durante 7 eras da igreja. Deus restaurou para nós 7 eras da igreja, foi restaurado, isso foi perdido, mas 7º selo, 7 trovões, novo nome, não, isso daí foi revelado, não foi restaurado. Tem que colocar as coisas no lugar. Isso é revelação, não é restauração, é revelação. Deus revelou estas coisas para nós. William Branham pregou estas coisas. Deixa eu ir logo para ver se eu termino aqui, porque não dá tempo de ler muito. A mensagem é boa, dá para você ir comentando e formando o quadro da forma correta. Então você vê aqui, 194, o primeiro selo da última tradução de Goiânia. Mas nos últimos dias terá que haver um profeta para tomar os mistérios de Deus, trazendo de volta, porque os mistérios só eram conhecidos pelos profetas. Esse profeta era Branham. No último dia tinha que vir um profeta. Esse era William Branham. Então, essa pessoa tem que vir. Olha para você, o próprio profeta pregando. Esta pessoa tem que vir. Você sabe o que muitas vezes o pregador tem que falar isso, esta pessoa tem que vir? Porque o povo no momento não crê que aquela pessoa é a pessoa. Então ele tem que dizer, esse homem tem que vir, essa pessoa tem que vir. Ele chegar ao ponto de dizer, não vou falar, porque eu sei que eles não creem. Isso é duro. Hoje não é diferente. Eu tenho que dizer para vocês, agora, essa noiva não tem que vir, ela está aqui. A esposa está aqui. Este homem está aqui. Mas por que não pode dizer? Porque eles não podem crer na mensagem de um só homem. Então não diga. Diga a esposa. A palavra do dia. A esposa. Que você fala, eles não crê. Então Branham tinha que dizer,
É isso que se tem que falar. Essa pessoa tem que vir. Vê o que eu quero dizer agora? Ele não pode ser um reformador. Ele tem que ser um profeta. Porque tem que ser alguém com o dom e posto ali para captar a palavra. Se a gente vai, para encerrar aqui, eu tenho 10 minutos só, eu vou repetir isso daqui para você saber que no dia que você vive é a mesma coisa. Esse homem tem que ser profeta para revelar os mistérios, porque os mistérios só são revelados através dos profetas, só são conhecidos pelos profetas. Então agora nós passamos, depois da revelação, William Branham veio, revelou os mistérios. Me diga que ele não revelou 7 selos, 7 trovões. Que é bom você inverter a coisa assim. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. É bom. Não os 7 selos dentro dos 7 trovões. Acho que é bom a gente fazer do jeito que está ali. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Certo? Não é a revelação dos 7 selos que é contida nos trovões. Não. A revelação dos trovões é contida dentro dos 7 selos. É bom a gente saber e colocar a coisa no lugar certo. Cada coisa, cada palavra, cada hino. É bom de colocar no lugar certo. Os trovões estão dentro dos 7 selos. Foram revelados nos 7 selos. Nós temos aí 3 testemunhas. Laodiceia 38, perguntas e resposta número 478, o desvelar 273 a 278. É claro, o irmão Branham falando a mesma coisa. Agora, até quando nós vamos ficar desorientados? Nós temos que ter segurança do que cremos. Você tem que saber que eu não estou pregando aqui. Será que isso é verdade? Não, isso é verdade, filho. Se eu não crer nisso, eu vou para o inferno. E quem não crê, vai também. Não, tem um céu menos azul para ele. Tem sim. Tem um fogo mais quente. Se eu não creio nisso daqui, isso é Bíblia, isso não é mensagem minha, isso é mensagem de 7º anjo, filho. Isso é Deus em carne que falou, eu tenho que crer nisso daqui, ou largar de mão de ser crente. Eu quero ver eu largar de mão de ser crente depois que eu tenho isso daqui. Depois que eu creio nisso daqui. Ainda que eu quiser, eu não dou conta. Irmão Branham quis fumar, não deu conta. Quis beber, não deu conta. E se eu quiser largar dessa mensagem, eu não dou conta. Se eu quiser ser um Judas, eu não dou conta de ser. Eu não nasci para ser. Sabe por que você é Judas? Porque você nasceu para ser. Eu não creio. Advogado de Judas. Temos os advogados de Judas. Temos os advogados de Coré, de Datã, de Abirão. Mas Josué não precisa de advogado. Ele é o advogado. Porque Josué é o Espírito Santo. Um pastor Josué, eles vão tropeçar. Um pastor Josué é o Espírito Santo no dia. Tem aí pastor Josué? Então tem o Espírito Santo distribuído em cada um, no dia. O Espírito Santo no dia, o que Deus está fazendo hoje, está distribuindo para os Josués. Mas os mistérios não são revelados por qualquer pessoa, só a seus profetas. Por isso Branham foi profeta, ficamos 6 eras sem saber da verdade. Branham teve que vir fazer mais ministério, restaurar, trazer a manifestação do Filho do Homem, revelar os mistérios que estavam escondidos. É um tríplice ministério de William Branham. Agora a esposa, o que ela faz? Eu tenho dito, porque a igreja ficou durante esses 40 anos sem saber disso?
Porque Deus não tinha uma igreja profeta. Elas que existiam não era a noiva, a esposa do Senhor. Se fosse a esposa, ela teria a palavra, porque a palavra vem ao profeta. E o irmão Branham diz que a igreja do último dia, essa esposa, ela é profeta. Ele não diz apenas ela, ele diz eles que pertencem a este corpo. Eles são profetas. O irmão Branham diz, eles têm o assim diz o Senhor. Não somente eu, outro pastor Josué tem assim diz o Senhor. E como você pode ter um assim diz o Senhor fora daquilo que o assim diz o Senhor já diz uma vez? Então não é assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é o que ele falou, está falado. Você vem e repete aquilo. É por isso que nós não tivemos, durante as eras, tivemos primeira e segunda etapa, agora dentro de 40 anos, 39, 30 anos. Primeira e segunda etapa nós tivemos no Brasil e no mundo inteiro. Desde que o irmão Branham morreu, nunca se ouviu uma mensagem como se ouviu hoje, pregada da forma que Deus deu para vocês. Nunca se ouviu. As pessoas têm que ter clareza nisto. Nunca se ouviu. E não é por causa de homem algum. É que Deus, quando tem que fazer o trabalho num dia, Ele faz e não olha quem. Ele pega e faz o seu trabalho. E nem eu sou um bobo, presumindo, achando que, eu sou o escolhido. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em pregar o que eu vejo que é verdade. Eu sei que é verdade. Não vou parecer um bobo presumindo aqui, avançando sem autorização, não. Achando que sou alguma coisa. Não tem nada, não. Não sou nada, não. Mas a mensagem está aqui. Esta é a mensagem. Porque não ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Branham, que Deus é um só, com verdadeiras mensagens extraídas da própria mensagem do irmão Branham. Porque não soubemos dos trovões, porque não tinha uma igreja eleita, profeta. Vamos clarear, profeta, igreja eleita, profeta. Era igreja, era o povo de Deus, morreu durante esses 30 anos, aqui 40 anos da morte do irmão Branham até agora, morreram dentro desse espaço de tempo? Sim, morreram. Gente boa, morreu. Mas quantos pregadores morreram? Quantos que deixaram a verdade? Aí você vai ver quantos Coré, Datã, Abirão, suas congregações. Porque aí fica, suas congregações não move. Irmão, quem crê em Lutero não move até hoje. Quem crê em Wesley não move até hoje. Quem crê em Branham nos Estados Unidos não move até hoje. Eles creem em Branham, mas não sabem nem o que Branham revelou. E aqui no Brasil, assim, quem crê em Goiânia, não larga de Goiânia mais, acabou. E tem uma coisa também, quem crê nessa mensagem que prego, acabou, filho. Quem crê, você não torce ele para lugar nenhum. Você não engana ele com nada mais. Se ele crê verdadeiramente. Porque ele sabe, você, não sou eu não, você é profeta. Deixa eu terminar aqui, para ver que você, não é só eu não. 57, a era de Pérgamo. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Agora vocês têm que se preocupar com isso. Os que são da noiva quer dar uma opinião para Deus, assim como uma mulher quer ficar dando opinião para o marido. Tem coisas que vai lá, meu irmão, mas você tem que saber que a Bíblia aqui, a mensagem do profeta, foi feita diferente do que acontece nas nossas casas. Foi feito diferente. A igreja de Deus, ela cala mesmo. Ela não dá opinião, ela cala, ela ouve. Ela tem um cabeça que ela sabe que aquilo é cabeça mesmo. Se nós somos um cabeça que dependemos da mulher ser uma ajuda para nós, tudo bem. É para completar o nosso corpo. Mas você tem que saber que como cabeça, Cristo, ele não precisa de uma igreja que ele fica apresentando sugestões. O que fazer e o que não fazer. Isso pode, isso não. Deus não precisa de mim, de você, de igreja. Ele precisa de alguém que crê, que ouve, que obedece, que cala. Essa mensagem não é fácil. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo.
Eles têm. Ó, então, eu queria que isso aqui entrasse em todo mundo que crê no meu ministério. Se vocês crêem no meu ministério, creia agora nisso aqui. Ó. Eles têm. Não é um só agora. É o corpo. É o corpo de ministros. Eles têm o assim diz o Senhor. Por quê? Porque ouviu o assim diz o Senhor. Por quê? William Branham já deu assim diz o Senhor. O que são selos, trovões, novo nome. Ele já deu assim diz o Senhor. Encontramos na mensagem. E agora, eu, pela graça de Deus, consegui encontrar este assim diz o Senhor. Dentro da mensagem. Comi. Estou dando para vocês. Então, tem um pastor Josué, mas tem pastores Josués. Pastores. Então vocês precisam de crer nisso, entende? Cada igreja local precisa de crer no seu pastor, que ele é um Josué. E esse pastor Josué não pode ficar lá dentro da igreja dele falando que o outro pastor Josué tem obra dos nicolaítas, sendo que ele aprendeu comigo. Mas é como aquelas mulheres teimosas. Tem pastor que é teimoso. É igual a mulher teimosa. Você pode falar, filha, fica aqui, deixa que eu vou fazer. Você vai ter de tudo aqui. Mas espera, deixa eu fazer. Eu quem vou fazer isso aqui. Eu vou trazer tudo para você. Mas são teimosos. Não, tem que ser assim. Tem, né? Então tem esses pastores são desse jeito. São iguais essas mulheres. Eles não param quieto com a mensagem do jeito que ela é. Eles têm que dar suas opiniões. E vocês têm que saber que os seus membros vão deixar vocês. Porque vocês são teimosos. Tenho tentado vos ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês no Belém do Pará não têm querido. Vocês vão ficar desertos. E os demais pastores do Brasil que mentem contra essa mensagem, vocês ficam desertos. Tenho procurado vos ajuntar, não são dignos de estar debaixo desse telhado, destas asas da revelação, pelo que fazem, pelo que falam. Quantas vezes eu quis te ajudar o seu membro a ficar com você, mesmo você sem ministério, mesmo sabendo que você não tem mensagem. Mas você não quis isso, não quis me ouvir, quis levantar contra mim. Sua casa fica deserta. Você está profetizando, a noiva é profeta, acabou. Eles têm o assim diz o Senhor. Eu quero que estes pastores, eles tenham o assim diz o Senhor. E como o profeta teve, como eu prego o assim diz o Senhor, que eles venham repetir a mesma coisa. Como estou repetindo do irmão Branham, que eles repitam também do irmão Branham a mesma coisa. E não fiquem infiltrando contenda, problemas, vai dividir mais seu grupo, você vai ficar mais sem membro. A quem tem ser-lhe dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, diz o Senhor. Por ser teimosos, ainda que eu sei, se você age erradamente lá no mundo, você pode prosperar. Mas crendo nessa verdade, tendo a luz que tem, é impossível renovar você para arrependimento. A que dá oportunidade, você dá com os pés, você cospe no prato que come. Pai Celestial, ajuda seu povo, Senhor. Ajuda sua igreja. Me ajuda. Eu preciso da sua graça para poder ajudar pastores Josués, homens que se põem ao nosso lado como estamos ao lado do seu profeta. Queremos esses homens e uns membros como Josué teve o Caleb. Queremos ter membros Caleb, membros que se põem ao nosso lado, que ajudam, mas não Coré, Datã e Abirão. Ajuda, Senhor, este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.